Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Leia aqui uma mensagem que está no livro de Lucas 19. Glórias a Deus, aleluia, né? Mas antes disso, quero te pedir que você se inscreva no canal, deixe o like, né, um comentário, né? Através do seu comentário, eu vou lá visitar seu canal também, deixar um like, ativar o sininho, amém? Glórias e glórias a Deus e deixar um comentário. A paz do Senhor Jesus para todos. Vamos ler aqui a Bíblia, a palavra de Deus, que está no livro de Lucas 19, primeiro. Amém? Glórias a Deus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Glórias a Deus. E era este um dos principais dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Glória a Deus, aleluia. Glórias e glórias a Deus. E apressando desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrará para se hospedar, ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado, alguém restituirei quadriplicado. Glória a Deus, aleluia. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Glória e glórias a Deus. Aleluia, meus amados. O 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos. O que aprendemos com essa história de Zaqueu? O que tiramos da nossa vida, né? A Bíblia fala que Jesus entrando em Jericó ia passando e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu. Este era um dos principais dos publicanos e era rico. Veja a história. Ele era um homem rico. Mas será que ele procurou ver Jesus porque estava precisando, passando por necessidade? Não, meus amados. Porque ele era um homem rico. E também não era porque estava doente. Glórias e glórias a Deus. O 3 fala, e ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Veja a primeira dificuldade que veio para Zaqueu. Tinha multidão e ele era de pequena estatura. Mas ele não olhou para as barreiras que tinha, para as dificuldades que tinha para ele ver Jesus. Por ele ser baixo, mas ele procurou, correndo. A Bíblia fala no 4 que ele correu. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava. Veja o que Zaqueu fez. Veja a atitude de Zaqueu. Ele correu, ele viu a multidão. E ele muito pequeno, ele disse, não, talvez imaginou, não vai dar para mim ver Jesus. Porque a multidão é grande e eu sou pequeno. Então ele correu adiante e subiu na figueira brava. A atitude, a coragem de ter subido naquela árvore só para ver Jesus. Glórias e glórias a Deus. Muitas e muitas vezes, meus amados, nós se acomodamos com algo. Nós vemos as barreiras, nós vemos as dificuldades, né? E paramos e se acomodamos com isso. Ele não se acomodou, ele correu. Que nós venhamos ter essa atitude de Zaqueu. Não olhar para as dificuldades, para as barreiras. A gente olhar para aquilo que pode nos edificar, nos alimentar espiritualmente, que pode nos levar à salvação, que é o Senhor Jesus. Que nós não venhamos olhar somente para as dificuldades, dizer, eu não posso, eu não sou capaz, eu não consigo, que a maioria das vezes a gente está assim, triste, desanimado, achando que não é capaz. Mas a palavra de Deus diz, eu te fiz para ser um vencedor.
Eu te dei um espírito de ousadia. Glórias a Deus, aleluia. O nosso Deus, ele é maravilhoso. Ele é rico em perdoar. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Irmãos, aqui no 5 fala assim, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Glórias e glórias a Deus, aleluia, meus amados. Jesus disse, desce depressa. Ele não disse, desce de qualquer jeito. Ele disse, vem correndo, desce depressa. Glórias e glórias a Deus. Muitas vezes nós temos que descer. Nós temos que descer na presença do Senhor. Nós temos que descer, muitas vezes, do nosso orgulho. Muitas vezes, nós temos que descer, nos humilharmos aos pés do Senhor. Nós temos que descer, se ajoelharmos e clamarmos, ver a face de Deus. Porque a palavra de Deus diz que ele veio para os pecadores, para os quebrantados de coração. Glórias e glórias a Deus, aquele que busca ele de todo o coração. Veja o que Zaqueu fez mais adiante. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. Glórias e glórias a Deus, aleluia. Isso é maravilhoso, meus amados. Ele recebeu a Jesus alegremente. Muitas e muitas vezes a gente pergunta, ou o pastor pergunta, o dirigente pergunta, o pregador pergunta, se quer aceitar Jesus, se quer se reconciliar. Nós dizemos, hoje não, deixa para depois. Hoje não. Agora não. E Zaqueu não, mesmo ele cheio de falhas e pecados, né? Porque ele era um cobrador de impostos. Mas ele apressou-se e desceu e recebeu a Jesus alegremente. Quando Jesus chamou, desce depressa, ele desceu depressa. E alegre para receber Jesus. Glórias e glórias a Deus, aleluia. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrará para ser hóspede de um homem pecador. Veja, murmuravam. As pessoas murmuravam porque Jesus chamou Zaqueu e ia ser hóspede da casa dele. Glórias e glórias a Deus, aleluia. Muitas vezes, meus irmãos, nós sabemos murmurar. Mas nós não sabemos agradecer, nós não sabemos descer na presença do Senhor, nós não se esforçamos, né? Nós precisamos se esforçarmos, nós precisamos deixar de ver as barreiras, os problemas. Muitas e muitas vezes nós machucamos alguém, nós magoamos, mas nós ficamos no comodismo, não queremos ir até lá, essa pessoa, para pedir perdão, para dizer, irmão, me perdoe. Muitas vezes nós ficamos calados, com aquela mágoa dentro de si, mas não se esvazia daquela mágoa por vergonha, por orgulho, de descer ali na presença, porque é sábio a pessoa que vai até o irmão, até o próximo e pede perdão. Glórias e glórias a Deus. Veja o 7, as pessoas murmuravam, mas é mais adiante. Veja que coisa maravilhosa, o 8, meus amados, que fala assim, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenham defraudado alguém, restituirei. Restituo quadruplicado. Glórias e glórias a Deus. Veja que maravilha que Zaqueu fez. Ele teve de repente aquele encontro com Deus. Ele se arrependeu das suas falhas, ele se arrependeu dos seus pecados e confessou. Ele confessou na mesma hora, quando ele estava diante de Jesus. Nós temos que fazer isso para que Deus venha nos perdoar. Para que Deus venha ter misericórdia de nós, das nossas falhas, dos nossos pecados. Nós temos que confessar, né? E Zaqueu disse, Senhor, dou a metade dos meus bens. Ele se arrependeu, ficou com o coração quebrantado na mesma hora. Quando a gente tem aquele encontro com Deus, nos transformação é tremenda, é maravilhoso. E ele disse, Senhor, se alguém eu tiver defraudado, ainda 4 vezes mais. Glórias e glória a Deus. Veja a resposta do Senhor no 9, que fala assim,
E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Glórias e glórias e glórias a Deus. Aleluia, meus irmãos. Deus é maravilhoso. Zaqueu é tremendo. A coragem, a atitude, a perseverança, o arrependimento dele na mesma hora. Ele confessar, né? Esse é ter um verdadeiro encontro com Deus. É a mudança, é a transformação. Ele quis mudar. Ele quis mudar para melhor. Ele desceu na presença do Senhor. Que nós vinha descer na presença de Deus. Que nós vinha nos ajoelharmos, clamarmos, né? Dizer, Senhor, perdoa-me, porque sou falho e pecador. Tem misericórdia, Senhor, da minha vida. Glórias e glórias a Deus. Em Apocalipse 3:20, meus amados, fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Glórias e glórias a Deus. Foi assim que Zaqueu fez. Ouviu a voz do Senhor. Abriu a porta da casa para que Jesus entrasse. Glórias e glórias a Deus. Por mais que ele estivesse passando por aflições, por mais que ele estivesse angustiado, mas ele não perdeu a oportunidade de se arrepender e confessar. Glórias e glórias a Deus. O 10 fala assim: porque o Filho do Homem não veio buscar a salvação. Perdão, meus amados. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glórias e glórias a Deus. Veja o que Deus fala para nós. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aos olhos do ser humano, aos olhos humanos, muitas vezes nós julgamos alguém, achamos que não tem jeito. Mas aos olhos humanos, mas para Deus, ele veio buscar, né, o que se havia perdido. Glórias e glórias a Deus, meus amados. A palavra de Deus, ela é alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Muitas vezes nós estamos com isso triste, angustiado. E nós temos que, às vezes não sabemos o porquê. Todas as respostas estão aqui na palavra de Deus. Todo o nosso alimento espiritual está aqui na palavra de Deus. Eu quero te dizer que Jesus é contigo. Jesus te ama. Não desista dos seus sonhos. Jesus veio para mim e para você. Jesus veio para os pecadores. A palavra de Deus fala também: aprendei o que significa misericórdia. Eu não vim para o justo, e sim os pecadores ao arrependimento. Assim que Zaqueu teve encontro com Deus, ele se arrependeu do que ele fazia. Glórias e glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus amados.